Olá, hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a etapa território dentro da ferramenta Reconomy Canvas, né? Para contextualizar um pouco, assim, queria trazer para vocês que quando a gente pensou sobre qual seria a segunda grande etapa do Reconomy Canvas, a gente entendeu que os primeiros passos são um diagnóstico, né? Então, tem a ver com o diagnóstico, é a etapa 1 do propósito individual, né? Eu me conhecendo, eu como empreendedor me conhecendo. A etapa 2 é onde eu estou, né? Que lugar é esse com o qual eu vou me relacionar. Então, a compreensão sobre território se faz essencial. Então, a gente usou como referências metodológicas o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Regenerativo no Brasil, pelo Felipe e pela Ju, que são incríveis, que contribuíram para esse trabalho maravilhoso, e pelo Instituto Regênesis. E a gente usou como referências metodológicas o trabalho que é desenvolvido por essas organizações como entendimento do que é o desenvolver, né, de forma regenerativa lugares, biorregiões, né? E para isso, qual é o grande ponto, né, que mobiliza esse processo do entendimento da relação com o território? É a importância da gente conseguir perceber a atuação do negócio que está em nascimento na sua relação com o seu todo imediato, né? Na sua relação com todas as variáveis, com todas as partes que vão estar, né, no cotidiano, no dia a dia, em processo de evolução com esse negócio. Então, a partir da visão sistêmica da vida, né, e compreendendo que tudo com o qual a gente se relaciona, né, existe uma onda de interdependência, né, constante acontecendo, a ideia é que a gente possa ter a percepção ampliada, né, de todos os elementos que podem vir a emergir a partir da relação desse negócio que está em nascimento com esse território e essas múltiplas variáveis, né, do contexto da vida. Então, nós desenvolvemos uma caminhada de construção desse diagnóstico, porque é um momento de diagnóstico, né? A gente está olhando para o momento empreendedor, momento território, até que nasça o que está para nascer, né? Que é o negócio em si, a partir do sonho, que é a próxima etapa. Então, nesse momento de diagnóstico do território, é fundamental que a gente compreenda que território é esse, né? Aonde eu estou inserido, que território é esse, que potências tem esse território, que vocação tem esse território, o que está aqui, que está querendo emergir nesse território, quem são as pessoas, né? Quais são as redes que se relacionam com esse território. Então, essa é uma etapa essencial de reconhecimento. E aí, no caso da facilitação, o que a gente fez, tá? E o que a gente percebe que funciona bem no trabalho de modelagem, né? De apoio à modelagem de negócio de um empreendedor. A gente divide essa etapa de compreensão do território em duas fases. Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês quais são as fases que a gente está dividindo. Então, esse é o quadro do Miro, onde nós vamos trabalhar juntos. Então, aqui, território, a gente vai dividir a primeira etapa, território percepções, tá? Então, aqui vocês estão vendo esses 3 círculos, né? Um dos conceitos muito, muito importantes dentro do desenvolvimento regenerativo de territórios é o conceito de aninhamento, né? Então, entender que o nosso negócio está nascendo e aqui, ó, ele está aninhado em um lugar, né? E que lugar é esse, né? E esse lugar também está, por sua vez, está aninhado em um todo maior, né? Que todo maior é esse, né? Então, aqui a ideia é que a gente consiga perceber esses ciclos de influência, né? E a gente consiga também criar um mapa que possa materializar essas fronteiras que a gente consegue
perceber de influência do nosso negócio com o seu lugar imediato, né, com a sua biorregião imediata, e também, assim como com o seu todo maior, né? Então, esse é um quadro, até então, de percepções. Então, é o retrato da percepção que o empreendedor tem sobre o seu espaço, né? Sobre o lugar onde ele vai estar atuando com esse futuro negócio que está para nascer. E aqui a gente está considerando os negócios que estão para nascer, mas o Economy Canvas funciona também para negócios que já existem, que estão querendo se redesenhar a partir dessa ótica, né? Então, ele pode ser redesenhado a partir da metodologia do Economy Canvas também. Então, aqui, qual é a ideia? A ideia é que a gente conseguir ir fazendo um retrato desse negócio, né? Então, aqui, olha, a minha iniciativa de base territorial, ela está atrelada a um lugar geográfico específico, que é o entendimento se realmente a gente está falando de uma iniciativa de base territorial ou se ela é de uma área específica de atuação, né? E aí a abordagem em termos de alinhamento é a mesma, ela só muda a abordagem em termos de relação com territórios geográficos, né? Então, compreendendo quão grande é o meu lugar, e aqui existe essa proposta da gente desenvolver um Google Maps, né? Se a gente estiver falando de uma biorregião, que a gente desenvolva um Google Maps, compreendendo aonde está o negócio a partir do Google Maps, né? E definindo, né, qual é o todo imediato desse negócio, ou seja, qual é a área de influência direta desse negócio, que aí, nesse caso aqui, do nosso Miro, está sendo representado pelo círculo laranja, né? Então, qual é esse todo imediato, ou seja, as relações mais próximas do meu negócio, né? As parcerias mais próximas, as conexões e as criações mais próximas do meu negócio. E aí também entendendo qual é o todo maior do meu negócio, né? Onde mais esse meu negócio pode vir a influenciar, né? Então, aqui é isso, é o alinhamento e influenciando a saúde do seu todo maior, né? Então, aqui a gente vai mapeando quem faz parte desse lugar, né? Que redes estão ativas, né? E que certamente ou que eu já faço parte ou que eu posso vir a fazer parte como empreendedor, né? Que papel pode apoiar esse lugar a desempenhar seu potencial, ou seja, mapear esse papel pode ser interessante porque esse papel pode vir a ser desempenhado pelo negócio, ou não, mas ele pode vir a ser desempenhado por esse negócio. Então, entender que papel é esse, a partir da percepção do empreendedor, é bastante interessante. Aqui, que potencial emerge desse lugar? Então, o que a gente já consegue perceber que é um potencial desse lugar e que está emergindo, né? E que o empreendedor pode vir a descrever? Que características únicas tem esse lugar? Que essência tem esse lugar? Enfim, aqui nós vamos começar a mapear aquilo que o empreendedor consegue perceber sobre o território, né? Aqui a gente está falando de processos produtivos e comerciais, né? Que processos produtivos e comerciais são característicos desse lugar? Então, aqui compreendendo as potências de rede e conexão dentro da área que você pode vir a desenvolver junto com o empreendedor, né? Criando novas possibilidades, novos campos criativos, né? Compreendendo um pouco também aqui, né, qual é a característica das pessoas que trabalham nos comércios locais, se são pessoas necessariamente locais ou não, são pessoas que vêm de outra região, de outras regiões, né? E aqui, olha, o que você imagina, no caso o empreendedor, né, que poderia contribuir para a saúde desse lugar, para que esse lugar possa melhor desempenhar a sua essência. Tudo aqui, gente, é muito importante a gente lembrar que é do campo da percepção do empreendedor, tá? Que é super válido e super importante numa hora como essa. Tudo que está aqui em roxo são reflexões importantes que vêm do estudo de design e desenvolvimento regenerativo do território, né? Então, compreender os lugares, né? O lugar sábio, o lugar estratégico, o lugar vivo, o lugar evolutivo, né? Então, aqui, o lugar sábio, compreender que ele é um lugar como um todo vivo, né? Alinhado com sistemas maiores,
sua natureza e potencial únicos, o que é integral sobre ele, como ele funciona. Então, é esse lugar de origem, né? Aqui a gente, olhando o lugar sábio, a gente está falando da origem, né? Onde tudo acontece, né? Onde a natureza pulsa sobre o lugar, né? Então, a gente está falando muito aqui no processo biorregional. Aqui o lugar estratégico, aí a gente olhando para a nossa atuação nesse processo, né? Nossa atuação como empreendedores de um lugar, né? Então, a comunicação com o empreendedor está muito conectada a essa possibilidade dele já se enxergar como um elemento estrategista para esse lugar, né? Então, criando estratégias para a mudança colaborativa, visualizar como iremos viver a história do lugar e desenhando um caminho co-criativo e meios para fazê-lo. Então, aqui é a nossa atuação em rede nesse lugar. Então, como que a gente pode desenvolver caminhos estratégicos para melhor apoiar esse lugar a desenvolver os seus potenciais, né? Lugar vivo, aqui vivendo a nossa história do lugar única, através de iniciativas criativas e auto-organizadas, né, que integram um aprendizado transformativo com ações potencializadoras para o todo. Então, aqui, a gente já está falando de um lugar das conexões em rede, né? Conexões totalmente abertas e independentes, onde aqui a gente não está falando nada disso aqui, tem campo de controle sobre, né? Mas tem campo de potência de atuação para o empreendedor. É um lugar de atenção, de presença sobre a atuação do empreendimento no lugar onde ele atua. Então, aqui é essa atenção sobre como que esse empreendedor e esse negócio podem vir a ser atores ativos, né, de outras iniciativas potentes na região, né, que desdobrem, né, do empreendimento que está nascendo, né? E aqui é um lugar evolutivo, e aqui eu sou muito, eu gosto muito dessa etapa, porque é de um lugar de muita maturidade do processo, né? Que é criar meios para que a história do lugar siga a evoluir e que os padrões regenerativos perdurem para além dos participantes e lideranças atuais. Então, criar esse lugar dessa autorresponsabilidade, né, na rede na qual nós vamos atuar, né, naquele território, né, como empreendedores. Então, é um lugar é o lugar do desenvolvimento de capacidades, é o lugar do impulsionar lideranças, né, impulsionar o pensamento crítico, impulsionar a constante criatividade para que o cuidado essencial esteja sempre sendo o centro, né? O centro de convergência, né? De forças entre os atores desse lugar. Então, aqui são reflexões importantes, porque elas certamente vão apoiar bastante o empreendedor quando for desenvolver seu planejamento estratégico. Se ele for desenvolver um planejamento estratégico também, aí é uma outra etapa, outra reflexão e campo de conversa. Outras reflexões importantes, né, aqui sobre o negócio em si, né? Que características meu negócio pode ter para se tornar capaz de contribuir para a realização do potencial do lugar onde estamos, né? Como o meu projeto se torna indispensável para a comunidade local, criando legado e inspiração. Então, assim, como que eu posso criar um projeto que esteja constantemente em processo de evolução, ou seja, que ele possa realmente apoiar iniciativas locais e apoiar a saúde integral do território. Então, em linhas gerais, esse quadro inicial é o quadro onde nós vamos atuar com o empreendedor no mapa maior de percepções sobre o território, né? E aqui caminhos estratégicos de futuro, né? E caminhos de modelagem do negócio em si. Tá? A segunda etapa, dentro da etapa território, dentro da etapa 2, que é território, é a escuta do território. Tá? E aí, nesse caso, o que a gente vai estar fazendo é um trabalho que pode variar bastante de empreendedor para empreendedor. Tá? Eu trouxe aqui para vocês a modelagem que eu tenho usado
com os empreendedores com os quais eu estou trabalhando. Tá? Então, aqui, território, etapa escuta, rodada 1, pode ter rodada 2, pode ter rodada 3, e aí depende da complexidade do empreendimento que está nascendo, né? E da diversidade de públicos com os quais ele pode vir a se relacionar, né? Então, aqui a gente está definindo qual é o público com o qual ele vai criar uma estratégia de escuta, que pode ser realizada através de um questionário. Um questionário pode ser qualitativo, pode ser quantitativo, depende da informação que o empreendedor está querendo coletar, né? E quais são as características dessa escuta, né? Ou seja, se é uma escuta que aconteceu com um público, por exemplo, muito similar, né? Vizinhos de uma mesma rua, ou características maiores dessa escuta. Aquilo que você quer observar sobre o trabalho de escuta que está sendo feito, tá? Então, aqui, nesse caso, a proposta foi mapear essas 4 dimensões aqui de percepções, tá? Então, assim, a dimensão daquilo que esse público considera bom nesse território, aquilo que esse público considera incômodo no território, o que parece que está sobrando no território, o que tem demais no território, o que parece que está faltando no território, né? Isso são percepções também do público, mas é uma escuta, é um recorte específico para esses empreendedores com os quais eu venho trabalhando. Esse trabalho pode variar bastante, podem existir outras dimensões de necessidade de escuta que o empreendedor mesmo consegue perceber que gostaria de trazer, né? E aí eu acredito que o que a gente precisa fazer é ir adequando os quadros, né? Porque esse quadro metodológico que está sendo proposto foi criado a partir desse desenho do Reconomy Canvas, que é um desenho que também não é um desenho rígido, ele é um desenho que permite muitas interferências, muitos processos evolutivos internos, né? Então, fiquem à vontade para compreender que existem outras dimensões que precisam mapeadas, dependendo de cada trabalho que está sendo realizado, tá? Então, a princípio, gente, quando a gente está falando de território, é isso aqui que a gente vai mapear no Reconomy Canvas. Esse material que é mapeado nessa etapa, ele é essencial para etapas seguintes, tá? Quando a gente vai falar principalmente de redes colaborativas, né? A gente vai falar de construção de narrativas, tudo isso que está sendo mapeado aqui vai ser base de trabalho futuro. Então, é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha atingido o seu objetivo e tenha conseguido trazer para vocês um pouco mais de clareza sobre esse material da etapa território dentro do Reconomy Canvas, e espero que a gente consiga fazer um trabalho muito bonito juntos, e vejo vocês no encontro em que a gente vai estar falando sobre esse material. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente a hora que for necessário, tá bom? Muito obrigada.